A Greta foi interceptada, foi levada ao território israelense e a ela foi colocada ali para assistir o que o Hamas fez contra Israel. Ela não estava indo lá para a faixa de Gaza para defender e libertar o povo palestino, tentando furar os bloqueios. Essa era a missão da Greta. Israel intercepta, leva a Greta, então vamos mostrar para você o que o Hamas fez, para você conhecer, e aí sim você terá conteúdo para defender a causa dos palestinos. Ela se recusou, fechava os olhos. Tapava os olhos, Shimon. Ela e os outros influencers fechavam os olhos, não quiseram ver o que o Hamas fez, se recusaram a ver o que o Hamas fez. E aí você entende, eles estavam indo lá para quê? Apenas para fazer selfie, para tirar foto e dizer: nós estamos salvando o mundo. Encontraram no navio deles, no barquinho deles, 20 quilos de ajuda humanitária. A cesta básica. Entendeu? Israel mandou mais de 1.000 caminhões lá para dentro e eles estavam chegando com 20 quilos de ajuda humanitária. Então, era história apenas para inglês. E, essa frente de batalha, Shemuel, que é a Jihad digital, onde Israel perde a guerra digital para o Hamas, que gasta bilhões para fazer a sua propaganda de terror no mundo. Quem está financiando essa viagem aí? Né? Exatamente. Viagem, quem está financiando? Agora, você sabe quem está financiando, Shimon? E quem são, Shimon? Quem são as personalidades ativistas que estão por trás aí dessa tentativa, né, de invadir ali a fronteira para a faixa de Gaza? Então, é isso. Há um ativismo. Aí, se você olha ali os grupos, né, o que essa menina ela representa dentro de um progressismo, de um ativismo que passou, né? Todas as condições, vejam só, para vocês entenderem, né? Eles jogaram todos os celulares no mar, Shemuel, quando a IDF chegou. Os ativistas, eles se livraram dos celulares quando a IDF estava chegando. O que é que tinha ali? E aí você levantou uma pecha. Quem é o financiador? Quem pagou por essa viagem? A Greta tirou do bolso dela? Não, gente. Quem pagou por essa viagem foi Zahir Birawi, um oficial do Hamas na Europa. É um dos membros fundadores da organização que orquestrou a missão humanitária da Greta Thunberg e da parlamentar francesa da União Europeia. Ele é um jornalista palestino-britânico de 63 anos, se apresenta como um membro fundador da Coalizão Internacional da Flotilha da Liberdade, organizadora da viagem. Financiado diretamente pelo Hamas. Você acredita nisso? Sim, eles são extremamente sofisticados. E aí Israel acaba perdendo a guerra. O impacto, né? Veja, as condições desses influencers digitais aí, né? E desses ativistas mobilizarem a classe artística, a classe de Hollywood, do cinema, a classe política, estudantil, exatamente para inflar o que o Hamas produz de melhor em termos, né, que é notícias falsas. Então, esses grupos, eles iam inflar através de toda o trânsito que eles têm exatamente em toda a grande mídia. Então, veja as campanhas que foram feitas sobre a proteção ambiental no Brasil durante o período da pandemia, né? O combate aos incêndios. Cadê todos aqueles ativistas? Então, essa flotinha que está aí, liderada inclusive com brasileiros, né, Shimon? Tem um brasileiro Nós lá. Temos aí o Thiago Dávila, né, que é um ativista, palestino, que pediu a morte dos americanos. Samuel, esse influenciador brasileiro, ele já esteve no Irã comemorando os ataques contra Israel. Ele esteve no Líbano, numa convenção. Era o velório, era o sepultamento de Hassan Nasrallah, o líder supremo do Hezbollah, certo?
Nessa ocasião, eles estavam reunidos para discutir as diretrizes, o que eles falariam para o mundo, quais eram as próximas pautas a serem abordadas a favor do radicalismo islâmico e contra Israel, contra os Estados Unidos. Então eles estão a serviço do terror. E gente, isso é escancarado, não é um segredo. Eles nunca negaram as ligações que eles têm com esses grupos. Eles aparecem em vídeos com o Hezbollah, eles aparecem em vídeos com o Irã. Eles só não mostram exatamente o quanto eles estão ganhando. Esses ativistas que estavam aí no barquinho da Greta, eles estavam sendo pagos para estarem ali. Eles não estavam indo realmente numa missão voluntária, eles são pagos. Enquanto vocês estão dispostos, muitos de vocês estão dispostos a irem para Israel, darem suas vidas no campo de batalha, estes ativistas são pagos para defender o Hamas. Exatamente. E mobilizam as massas, né? Os movimentos estudantis, né? O momento de total isenção, inclusive, da classe que educa, né? Do nosso núcleo de educação, que as escolas têm se tornado base para a intolerância, para o preconceito, para o racismo e para o ódio gratuito do antissemitismo, do antisionismo e de apoio aos movimentos terroristas. Então é uma forma, esse grupo de ativistas, eles visam humanizar o terrorismo. O terrorismo que... Relativizar, colocando a sociedade para defender o movimento terrorista. A Greta, que é uma canalha, ela alega que ela foi sequestrada. Ela está dizendo... A primeira coisa que ela fez quando chegou na França, ela foi deportada, ok? Foram levados ao aeroporto Ben Gurion na manhã desta terça-feira, prontos para partir de Israel, segundo o Ministério das Relações Exteriores que lidou com isso. Não foi nem a IDF, foi o Ministério das Relações Exteriores. Trataram isso como algo puramente civil. Ofereceram para eles verem os filmes do 7 de outubro, eles se recusaram. Ofereceram para eles a deportação voluntária. A Greta, muito esperta, assinou, ela e mais alguns, e outros não aceitaram a deportação voluntária. Exigiram ficar lá dentro de Israel. Vão passar agora por julgamento. A justiça israelense vai decidir como será a extradição de cada um deles. E a primeira coisa que a Greta fez quando chegou na Europa é dizer: nós fomos sequestrados pelas forças de defesa de Israel. Relativizando, Shemuel. Sequestro é o que aconteceu com os cidadãos israelenses que estão até hoje nas mãos do Hamas. A Greta não foi sequestrada, ela foi salva da encrenca que ela estava se metendo ao furar. Outra, eles estavam cometendo um crime que é furar um bloqueio marítimo, né, um bloqueio naval de uma área de conflito. Israel está dentro de todas as leis que regem, inclusive reconhecidas pela ONU, que regem bloqueios navais. O que a Greta, o influenciador brasileiro, tinha, segundo as informações, até um ator de Hollywood ali presente, o que eles estavam fazendo era um crime internacional de furar um bloqueio naval numa zona de conflito. E aí eles dizem: nós fomos sequestrados, nós fomos perseguidos. Olha só, olha como os sequestrados de Israel são tratados: água, comida, cobertor, banho quente, certo? Olha como eles são tratados. Está ali, Israel mostrando para o mundo a hostilidade, né? Fecharam os olhinhos para não assistir o filme. Fecharam os olhos, igual criança. Fizeram assim: não quero ver. Nós não queremos ver. Gente, é isso, esse é o retrato da hipocrisia ocidental. E é isso.
pessoas como a Greta, como esse influencerzinho brasileiro, eles mostram para o Irã a fraqueza ocidental, o cinismo ocidental. É o que dá mais coragem para o Irã, o Hamas, o Hezbollah, os Houthis atacarem o Ocidente. É esse comportamento, essa fraqueza. Porque isso é fraqueza, não é... eles não são espertos. Eles são extremamente fracos. Eles mostram uma fraqueza total de caráter do Ocidente. Porque eles são o reflexo do Ocidente. E tá aí. É contra isso. Aí você pega um jihadista do Hezbollah, um jihadista da Al-Qaeda, em frente à Greta... O mundo acabou. O mundo vai decorar o Alcorão. O mundo vai ser islâmico, Samuel. Tá aí a harmonia, né, que existe entre o progressismo, né, um progressismo burro, irracional, que consegue se unir com radicalismo, com fundamentalismo religioso, a ponto de desumanizar, né, as vítimas, né, que sofreram com a invasão do grupo terrorista. Eles legitimam o terror, eles naturalizam, né, isso aí para o mundo com essa lacração. Essa é uma lacronaval, né? Uma lacração no mar. Existem todos os tipos de lacração que você possa imaginar. E esse foi mais uma lacração. Essa, né, foi mais uma lacração. Só que muito bom. Israel mostrou para o mundo que eles são palhaços. São ridículos. E vai devolver essas crianças, porque são crianças, embora ali tenham velhos, são crianças mimadas, vão voltar para casa em segurança, Samuel. Tem um velho solteiro que mora com a mãe ali, né, um ativista. Né? Tem um velho solteiro que anda com essas criançadas, né, legitimando o terrorismo. Né? Se recusaram a assistir, fecharam os olhos, fecharam os olhinhos, né? Mas tiveram que ouvir, né? Tiveram que ouvir e permanecer durante toda a exibição do filme produzido pelos terroristas, quando vitimaram mais de 1.400 pessoas no dia 7 de outubro. Então tá ali a Greta, né, e financiada diretamente pelo Hamas. Como é que fica agora, né? Como é que fica a ligação? Eles deveriam ser presos, Samuel, como colaboradores do terrorismo. Mas aí eles teriam exatamente o que eles queriam, que era isso. Né? Eles foram lá por 2 motivos. Vamos chamar a atenção. Para, de repente, morrerem pela causa. Né? Israel descontrolado, vai lá e explode o barquinho deles. Isso não aconteceu. É óbvio que Israel tomaria todos os cuidados para que nada de mal acontecesse com eles. O outro objetivo era, se desse certo, entrar em Gaza e registrar ali tudo que o Hamas faz de bom para o mundo. Né? Filmar as cenas das pessoas, né, dos milhões que são mortos todos os dias na guerra. A segunda não deu certo. A primeira, eles estavam torcendo para acontecer algo ruim com eles. E não aconteceu, graças a Deus, porque isso daria mais combustível para o Lula, que se meteu. O Itamaraty, agora o Itamaraty resolveu agir e acompanhar o caso. Libertem os sequestrados. É isso mesmo, Samuel. É isso mesmo. Agora o Lula com o seu governo, pediu a libertação dos sequestrados. O Lula se manifestou pelos reféns, né? Se manifestou pelos sequestrados. Mas quais sequestrados? Né? Essas criaturas... Esse palhaço, o palhaço brasileiro, né, o bozo brasileiro que chegou lá fazendo graça. Nós, eu, Shemuel Zakai, a sinagoga, nós fomos convidados e convocados pela embaixada israelense para irmos em Israel, não apenas ver, mas registrar isso em vídeo e áudio para mostrarmos para o mundo através de vocês, certo? Essa missão ela é maior do que nós conseguimos comportar em questões econômicas. E é por isso que nós convocamos nossa comunidade aqui no YouTube para
ajudar-nos a financiar isso, né? Você pode usar o QR Code que está na tela, usar o Pix que está aqui no chat para nos financiar, né? Para patrocinar o documentário, as reportagens que nós vamos produzir em Israel para mostrarmos aqui para você, para o mundo, para criarmos material que sirva para alertar o mundo do que está acontecendo, o que aconteceu no 7 de outubro, o que ainda acontece em Israel. Tá? Então, é por isso. Então, você pode ser parte ativa nisso.